Irmão e irmã, vamos iniciar a nossa meditação deste domingo, dia 29 de maio. E hoje a nossa igreja está celebrando a ascensão de Jesus. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A ascensão de Jesus é o coroamento da sua vida de fidelidade ao Pai. Mas você sabe mesmo o que significa a ascensão de Jesus? A palavra ascensão, ela não é tão costumeira, né? Do nosso dia a dia. Mas a palavra ascensão significa, a ascensão de Jesus significa que Jesus voltou para junto do Pai. Ascensão é isto. Jesus voltou para junto do Pai. É muito importante que cada um de nós saibamos que um dia também nós voltaremos para a casa do Pai, para junto de Deus, que é nosso Pai. Aliás, meus irmãos e irmãs, todos nós carregamos bem lá dentro de nós um desejo de uma coisa que nós não sabemos que desejo é esse, que coisa é esta. Só sabemos que é um desejo muito profundo. Você já sentiu isso? Já percebeu? Você já identificou isso em você? É um desejo que vai além das explicações. Às vezes confundimos esse desejo com algumas vontades relacionadas às coisas desse mundo. Confundimos desejo com vontade, mas não é a mesma coisa. Uma coisa é eu ter desejo, outra coisa é sentir vontade. A vontade geralmente são de coisas passageiras. Por exemplo, eu tenho vontade de tomar água. Tenho vontade, não é para satisfazer a exigência aqui orgânica. Mas daqui a pouco eu vou ter essa vontade de novo. Bebo água agora, daqui a pouquinho essa vontade repete. Vontade de comer, por exemplo, um pudim. Quem não tem vontade de comer um pudim, né? Vontade disto e vontade daquilo. A vontade geralmente vem das emoções ou da mente. As nossas vontades vêm ou das emoções ou da mente. Já o desejo é mais profundo. Desejo não pode ser confundido com vontade, não. Quase todos os desejos são de coisas mais duradouras. Quase todos os desejos são de coisas muito sérias. Ainda mais quando o desejo é um desejo da alma. E existe
um desejo que todos nós já nascemos com ele. Esse desejo, a gente demora muito para identificá-lo. Às vezes tem pessoas que passam a vida toda e não descobrem que tem esse desejo, mas é um desejo constante, permanente, que cobra. Ele até nos inquieta. Ele dura a vida toda. Às vezes buscamos coisas absurdas para realizar, para saciar esse desejo. Não adianta. Durante os anos em que passamos nesse mundo, a gente vai administrando esse desejo. Mas nada satisfaz esse desejo, pois realmente ele é um desejo muito profundo. Esse desejo sempre continua, sempre, sempre. Não esquece disso, para poder compreender bem a nossa meditação de hoje. Você tem que entender que tem não é uma vontade, mais do que vontade, é um desejo. O que eu tenho vontade, acaba eu conseguindo realizar, ou comprando, ou ganhando, ou produzindo. Agora, esse desejo, ele não depende do mercado, de lojas, de comprar, de dinheiro, não depende de nada disso. É um desejo que está lá no fundo da gente. Sabe o que esse desejo... A gente deseja o que, afinal de contas, com esse desejo? O que está atrás desse desejo? No fundo, o que é que estamos desejando assim? Existem vários desejos, mas esse desejo que eu estou dizendo, ele é o mais forte da nossa vida. Esse desejo é o desejo que você tem, que eu tenho, de voltar para junto do Pai. Não é só uma vontade de ir para o céu, não é só um querer ir para o céu, como às vezes é tão desenhado aí por religiões, não. Isso, o fato de querer voltar para a casa do Pai, voltar para junto de Deus, não é uma opção racional, não é uma opção mental, não é uma coisa psicológica. É um desejo profundo. Você não consegue ficar sem ter esse desejo. Você consegue ficar sem saber que esse desejo é de voltar para junto do Pai. E nem é ir simplesmente ir lá para o céu, é ir lá para cima. Não é simplesmente voltar para a casa do Pai, é voltar para junto do Pai. Voltar para na convivência, para o convívio do Pai. Nós temos esse desejo. Esse desejo é marcante. E esse desejo, por incrível que pareça, meu irmão, minha irmã, quanto mais o tempo passa, mais ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Infelizmente, muitas pessoas condicionam ou relacionam essa volta para junto do Pai com a morte. Muitas pessoas chegam mesmo a dizer que para voltar para junto do Pai, a pessoa primeiro precisa passar pela morte. Eu garanto para vocês que não é bem isso, não. Não tem precisão. Esse desejo, ele é muito maior, muito mais profundo, e ele supera até a própria morte. É um desejo que nos envolve completamente. Se você está conseguindo me entender, meu irmão, minha irmã, a profundidade, a riqueza, a maravilha dessa reflexão. Todos nós temos esses desejos, sobretudo esse desejo. Mas o fato da pessoa associar esse desejo à morte, aí
fica dizendo, é melhor não realizar isso agora, porque para mim realizar esse desejo tem que passar pela morte. E quem quer morrer? Mas não é assim. Quem tem fé e tem consciência do valor e da importância da vida, sabe muito bem que a gente vai voltando para o Pai aos poucos, ainda neste mundo. Você compreendeu? Aos poucos, aqui vivendo nesse mundo, com a nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso dia a dia, na nossa religião, seja no que for, nós já vamos aos poucos voltando para o Pai. Voltando mesmo para o Pai. Que maravilha. A pessoa não fica só esperando, agora porque fulano de tal morreu, ele voltou para o Pai. Já nós vamos falar sobre o significado da morte disso aí. Mas muito antes de morrer, a gente já vai voltando para o Pai. É assim que nós devemos viver a nossa vida. E não é porque vamos morrendo aos poucos, não. Não é que a gente vai voltando aos poucos para o Pai, porque a gente vai morrendo aos poucos. Não é isso, não. É vivendo com intensidade a vida que você já vai voltando para o Pai. A volta para o Pai é uma descoberta nova que vamos fazendo a cada dia da nossa vida. Cada dia de nossa vida, a gente vai descobrindo mais como que nós estamos nos entregando a Deus, como que é valioso a presença de Deus, como que é impossível viver sem Deus. Isso não é uma lavagem cerebral, isso não é um condicionamento mental, isso não é assim uma coisa que acontece porque as nossas emoções pedem. Isso vai acontecendo. Nós vamos voltando para a casa do Pai. E voltar para a casa do Pai não é simplesmente ir lá na igreja, porque a igreja é o lugar sagrado. Sem dúvida, a igreja é de fato um sinal de que tem coisas do céu aqui na terra. A igreja é isso, o templo, sobretudo. A gente vai lá na igreja ali, naquela igreja onde a gente participa das coisas, e ali é um ambiente sagrado. Mas a gente volta para o Pai, não é só indo na igreja na hora da celebração, da reza, é na onde você põe o seu pé, aonde você está, aonde você convive, no relacionamento. Você tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo voltando para o Pai. Irmão e irmã, Deus não é como um objeto. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Deus não é como um objeto ou uma coisa que a gente deve estudar, que podemos adquirir o conhecimento total dela. Deus não é nada disso, não. Deus não é objeto, Deus não é coisa, Deus não é uma coisa a ser examinada, avaliada. Deus é sempre mais. Deus é sempre mais. Quando nós achamos que estamos todo realizado em Deus, a gente descobre que ainda tem mais um pouco. Se alcança esse mais um pouco, tem mais ainda. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais. E assim a gente só vai voltando para Ele, para esse Deus que é mais. É por isso que a gente fala essa subida ao céu. Na verdade é um desenvolvimento, é uma evolução. É uma subida mais no sentido de evolução. A pessoa vai evoluindo-se, não intelectualmente só, embora é necessária a evolução intelectual, mas a pessoa vai evoluindo espiritualmente, vai crescendo, vai amadurecendo, e ela vai entrando nessa dimensão da plenitude. Essa plenitude que nós chamamos casa do Pai é voltar para o convívio com o Pai, um convívio direto. Irmão, irmã, enquanto estamos aqui, nós fazemos uma experiência direta de Deus. Qualquer um pode fazer, se for uma pessoa dedicada na fé. Mas de uma coisa você pode ter certeza:
depois que completar tudo, nós vamos um dia ver Deus face a face. Não só ver Deus, mas conviver eternamente fazendo parte da sua glória. Ele é o agora e ao mesmo tempo o que será depois. Deus é o Deus que eu sinto agora, mas nesse mesmo instante Ele é também mais do que agora. O que eu vou sentir depois, que eu vou ter que alcançar depois. Olha aí a subida, a ascensão, a evolução, o crescimento, a maturidade que a gente vai, todos nós vamos alcançando. Nós vamos descobrindo Deus aos poucos na nossa vida. Aos poucos, de pouco a pouco nós vamos descobrindo Deus, nós vamos atingindo Deus. E Deus nos atinge primeiro. E é através desta descoberta diária que vamos voltando sempre mais para junto do Pai. É essa descoberta que a gente vai fazendo diária. Como Deus é grande, Deus é infinito. Eu sou criatura finita, mas Deus é infinito. Tudo em Deus é mais. O amor infinito, o carinho dele conosco infinito, a presença dele é infinita, o perdão dele é infinito, a misericórdia dele é infinita, a compaixão é infinita. Quando chegar o nosso fim aqui na terra, vai ser só a complementação desta volta. Quando chegar o meu último momento aqui na terra, eu já devia ter vivido todos os meus anos já voltando para o Pai, durante a vida toda. Quando a pessoa morre, significa agora eu vou fazer só aquela parte que ainda faltava, mas a gente vai voltando para Deus a vida toda. Cristo subia as montanhas para rezar, para ficar junto do Pai. Cristo estava no meio do povo para poder ensinar, voltar para o Pai. Cristo multiplicava os pães, voltar para o Pai. Cristo ressuscitava aquelas pessoas mortas, a criança, o jovem, o velho, voltar para o Pai. A gente vai voltando para o Pai a cada instante. Na hora da morte, sim. Aí, agora, vou jogar um número aqui matemático. Vamos pressupor que na hora da morte ainda falta uns 5% para não poder voltar. Então agora eu vou voltar 5% que faltava, porque 95% já fui voltando enquanto estava na minha labuta, na minha passagem. Voltar para o Pai enquanto estamos caminhando é uma abertura, é uma dedicação, uma decisão. Vai voltando, vai voltando. Irmão e irmã, é assim que devemos entender a ascensão. Quando chega o finalzinho da vida aqui na Terra, a gente faz a complementação dessa volta para o Pai. A ascensão quer dizer ser elevado. A ascensão quer dizer mover para cima. Mover para cima, ser elevado. Em outra palavra, podemos dizer que a ascensão significa ir além. Nós somos pessoas que sempre estamos além. Sabe por que estamos sempre indo além? Porque tudo que nós adquirimos, tudo que a gente vê, tudo que nós conhecemos, é mais do que o que a gente vê. A coisa não é só aquilo que aparentemente a gente identifica. É uma árvore, é muito mais do que uma árvore. Uma estrela é muito mais do que uma estrela. Uma gota d'água é muito mais do que uma gota d'água. Uma chuva é muito mais do que uma chuva. Aquela pessoa ali que está à minha frente, que está ali na rua, é muito mais do que aquele que estou vendo. Aquele morador de rua é muito mais do que um morador de rua, um sem nome, sem voz, sem vez, sem direito, sem nada, jogado aí nas ruas. Ele é muito mais do que isto. É aquela jovem que às vezes, aquele jovem que está usando droga, ele é muito mais do que um usuário de droga. Um doente é muito mais do que isso.
Nós temos essa vocação, essa tendência por o além. Tudo está no além. Ascensão é isso, é nós ir vivendo nesse mundo, buscando o que está além disso que estou vendo. Nós não podemos ter uma cabeça fechada, uma definição fechada. A gente conceitua. Bom, o arroz é só arroz, não é só arroz. Essa semana eu li um livro que eu gostei muito, a respeito das energias. E o autor, de maneira muito interessante, ele disse que o alimento, o arroz, o feijão, o legume, a carne, que nós comemos, os alimentos contêm uma parte expressiva, significativa da energia que precisamos. Mas não é toda a energia que está ali. Temos de ir além daquilo ali. Mas você tem que ver naquela carne que você come, naquele arroz que você come, que ele não é só o arroz, ele é uma energia que você necessita dela. Então nós somos esses seres, essas pessoas, que vamos além. Não podemos ficar só naquela identificação da casca, do visível, do que foi definido coletivamente. A nossa sociedade coletivamente define a coisa e quer que nós impõe para nós a obrigação de achar que a coisa é só aquilo. É como se fosse a criança que vai para a escola e o professor fala: olha, isso é tal coisa. O aluno que é inteligente, ele vai naquilo que o professor falou que é tal coisa, mas ele vai pesquisar, que ele vai ver que a coisa é muito além daquilo que o professor disse. As homilias que a gente faz. Homilias que, na verdade, são pistas. A gente traz o assunto, desenvolve o assunto na homilia, mas com o objetivo de que vocês, ao ouvir a homilia, vá muito além da homilia. É a ascensão. Nós estamos sempre procurando o mais. A gente lê a Bíblia, infelizmente tem pessoas de outras religiões aí que lê a Bíblia de forma fundamentalista. A Bíblia fala assim. A Bíblia fala assim, nos dando toda a abertura para a gente ir muito além daquilo. Mas alguns de cabeça dura dizem até pecado achar que é mais do que isso. Tem que ser fechado ali. Na Bíblia fala, se sua mão te leva a pecar, corta essa mão. Agora você vai ali pegar uma faca, um serrote e cortar a mão. É para você ir muito além do exemplo que foi dado. Isso que é ascensão, essa busca. Mas não esquecendo que existe sim, além de tudo, esse desejo profundo lá dentro de você de voltar para o Pai. E você pode ir realizando esse desejo aos poucos. Tem que ser aos poucos, enquanto caminha neste mundo. Se entendemos a ascensão como esse desejo, uma busca para esse desejo, nós estamos sempre indo além. E aí já vai acontecendo esse mistério da vida. Nós vamos mergulhando no mistério, é o que nós vamos conversar, certamente, nessa semana. Entendeu a reflexão de hoje? Eu acho que você entendeu bem. Você deve ter compreendido profundamente o que é ascensão. Ascensão não é só dar um pulo ali no céu. Não é só pegar um avião e subir para o céu. Não. Não é isso de jeito nenhum. A ascensão significa entrar em comunhão com Deus aqui ainda na Terra e ir mergulhando cada vez mais em Deus, na profundeza de Deus, ir se entregando a Deus, e até que no final da sua existência, o que faltar, o pouco que faltar, ali na hora da morte será completada. Mas nós tanto desejamos isso. Prolonguei um pouco com a reflexão, né? Portanto, faço só uma pergunta a você. Será que você está sempre se desenvolvendo mais, evoluindo na fé, na espiritualidade? Você sente que você já vai crescendo? Será que você não é uma pessoa que fica só repetindo o que já sempre foi? Você está indo além? Você já identificou esse desejo que você tem?
E nós estamos nessa semana agora que vamos ter a semana de preparação para o Pentecostes, né? Para receber o Espírito Santo. Semana de oração pela unidade dos cristãos. Vamos pedir a Deus para nos dar esse coração aberto, essa mente aberta, esta alma aberta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Recebam a bênção especial deste domingo. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias, bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.